Olá, meu nome é Maria Cecília Tranin, sou professora da FAF, da Faculdade de Administração e Finanças, aqui na UERJ. Eu estou aqui representando o curso de administração e são vários temas que a gente poderia falar em administração, que é tão ampla, mas eu escolhi falar sobre plano de marketing, planejamento de marketing. Por que plano de marketing? Porque dentro da administração, o marketing é uma ferramenta muito importante. Ele coloca produtos, serviços, pessoas, ideias, seja o que for que o administrador público ou privado quiser colocar no mercado, é o marketing que faz esse papel. Vamos iniciar falando sobre o que é marketing verdadeiramente, né? Marketing é a arte de fazer mercados. É uma terminologia anglo-saxônica que vem da palavra merx, M-E-R-X, que quer dizer justamente o quê? Mercado. Então, marketing a gente pode definir como a arte de fazer mercados, introduzir ou reposicionar produtos e serviços, ideias, pessoas no mercado. Basicamente, com essa ferramenta, podemos fazer qualquer coisa. Eu costumo dizer que o marketing muda o mundo, e é real. Então temos que aproveitá-la a nosso favor até por causas importantes. E é isso que a gente vem fazendo no curso de administração, trazendo temas importantes como inclusão, sustentabilidade para dentro do nosso programa e usando a ferramenta do marketing para isso. Com relação ao plano de marketing propriamente dito, diríamos que ele faz parte de um plano maior que seria o plano de negócios. Esse plano inclui um plano financeiro. O plano de marketing inclui um financeiro menor, mais reduzido. Então, o marketing estaria dentro de um plano de negócios. Podemos também dizer que o marketing pode ser subdividido em um plano de campanha, por exemplo, ou um plano para o lançamento de uma peça publicitária. Muitas vezes, quando eu pergunto aos meus alunos o que é marketing, sempre vem a ideia de que se trata de publicidade, propaganda e vendas, que é o ponto final, é aquilo que o consumidor vê. E aí eu convido vocês a pensarem diferente, a pensar internamente, ou seja, pensar como quem constrói, pensar como quem lança algo no mercado. Quando vamos fazer um planejamento de marketing, um plano de marketing, primeiramente temos que pensar em dois grandes pontos estruturais, que são eles estratégia e tática. O que diferencia estratégia de tática? Estratégia, estamos lidando com pontos incontroláveis que devemos observar, monitorar, mas não podemos controlar, como o próprio nome já diz. Por exemplo, no lançamento de um plano de marketing é necessário o estudo dos cenários, do ambiente onde aquele produto, e quando eu digo produto, pode ser serviço, pessoa ou ideia, que fique claro aqui, porque tudo pode ser colocado no mercado com um plano de marketing em qualquer situação, basta que tenhamos um planejamento bem feito. Então, nós precisamos fazer um estudo do ambiente, dos cenários, temos que fazer um estudo do cenário econômico, por exemplo, do cenário cultural, do cenário social, onde aquele produto será inserido. Nós podemos controlar o cenário econômico? Não. Nós não temos como controlar o cenário econômico quando estamos lançando um produto no mercado, mas podemos observá-lo, monitorar esse cenário e tomar as devidas providências com relação à adaptação da colocação do nosso produto no mercado. Além disso, o que as análises estratégicas que precedem a parte tática de planejamento de marketing incluem? Por exemplo, análises como ameaças, forças, fraquezas em relação a todo o cenário, em relação à concorrência. O próprio estudo da concorrência macro e da concorrência micro. Como está se posicionando o concorrente dentro desse mercado? Esse mercado está em ascensão, esse mercado já está maduro, estamos lançando um produto dentro de um mercado maduro. Quais são as estratégias de lançamento de um produto novo em um mercado maduro? Essas são análises estratégicas que devemos fazer. Além disso, pesquisa de consumidor.
entender quem é o nosso principal público-alvo. Perfil demográfico desse possível consumidor, faixa etária, faixa de renda, grau de instrução. Perfil psicográfico desse consumidor. Quais são os hábitos com os quais ele compra, ou os lugares que ele frequenta, ou as ideias que ele adota, ou as mídias que ele costuma utilizar atualmente, para, a partir dos hábitos e atitudes desse consumidor, investigarmos mais a fundo nos desejos e necessidades, o que deveremos incluir no nosso produto, serviço ou ideia, para que ele atinja o desejo daquele grupo de consumidores. Isso tudo são análises estratégicas, porque nós não podemos mudar o consumidor. Nós temos que nos adaptar e criar algo que atenda a essa demanda de mercado. Além disso, nós podemos fazer análise da concorrência micro, ou seja, quem seriam os principais concorrentes na atualidade que competem diretamente com aquilo que a gente está lançando no mercado. Como eles atuam, como eles precificam, em que mídia eles divulgam o produto deles, de que forma eles fazem a distribuição logística, qual é o alcance que eles têm dos produtos e serviços que oferecem. Tudo isso são análises estratégicas que devemos ter detalhadamente, mas que não podemos controlar. A partir desse grande estudo estratégico, nós montamos o que a gente chama de posicionamento em marketing. Posicionamento em marketing significa encontrar valores específicos, muito definidos, que irão direcionar toda a nossa tática, ou seja, todo o nosso planejamento interno de colocação do produto ou serviço no mercado. Então, o posicionamento ele tem que ser firme. O produto, por exemplo, ou o serviço, ou a pessoa, deve escolher alguns valores esses que são oriundos das pesquisas que fizemos, tanto dos cenários, quanto da macroconcorrência, quanto da microconcorrência, quanto da pesquisa do possível público-alvo, dos stakeholders envolvidos no negócio, que naturalmente não consomem o produto, mas que podem impactar o produto de forma positiva ou negativamente. A partir daí, nós traçamos um mapeamento de qual será esse posicionamento, onde vamos estar na mente e no coração desse consumidor. Que valores temos que incluir para nos sobressair, para criar um diferencial? A partir daí, terminamos a estratégia e aí sim vamos para a parte tática controlável do planejamento de marketing. Aí nós usamos ferramenta emprestada, ou seja, aprendida com Philip Kotler e com outros cientistas teóricos da área, que fizeram algumas ferramentas muito úteis, porque nós, nas ciências sociais, nós não temos as ferramentas que outros cientistas têm, por exemplo, na química ou na física, para fazerem experiências. Nós temos que criar as ferramentas para fazer os testes. E a ferramenta chamada dos 4 P's, que é bastante conhecida e é utilizada até hoje, produto, preço, praça e promoção, é uma ferramenta concisa, muito interessante para o uso do planejamento tático de marketing. Então, a partir do posicionamento, nós vamos direcionar a construção dos nossos produtos, da precificação, da logística de distribuição e de alcance e das formas promocionais, dos tons de campanha que usaremos, da formação da nossa logomarca, da construção da gestalt, da construção do slogan que acompanhará a nossa primeira campanha e daí em diante. Então, tudo isso virá a partir das análises estratégicas e do posicionamento. Entrando, então, em produto. Quando nós entramos na ferramenta, no viés produto, o que nós vamos analisar? Depende. Se for um produto físico, a primeira coisa é analisar o espaço físico que temos. Qual é a capacidade de carga, qual é o ambiente, que decoração esse espaço deve ter. Usaremos uniformes, teremos delivery, teremos embalagem. Vamos construir a nossa logomarca. De que forma essa logomarca
simbólica irá representar toda a análise estratégica que fizemos. Esses são alguns elementos. Por exemplo, um fluxograma de serviços, como vai ser feito o fluxograma passo a passo dos serviços, o atendimento, o controle de qualidade, teremos garantias ou não teremos garantias. Isso para colocação de um produto físico. Se for para colocação de um produto, exemplificando como um aplicativo, usaremos a mesma ferramenta adaptada. Faremos um fluxograma de processos. Quais são os processos que o consumidor, ao pegar o aplicativo, ele irá navegar? Qual é a primeira tela? Qual é a segunda tela? Se clicar aqui, vai para onde? Se clicar ali, vai para onde? Então, toda essa construção tática operacional é planejamento da mesma forma, mas é tática, porque nós controlamos e nós podemos modificá-la a qualquer tempo e hora. Isso para dar alguns elementos do que compõe o P de produto. Se for uma pessoa, da mesma forma iremos fazer a análise. Quais são as características que vamos usar de posicionamento para divulgar essa pessoa? Como vamos construir o produto, né? A pessoa. Então, a ferramenta para planejamento de marketing, ela é simples. O que nós precisamos entender é como adaptá-la à circunstância daquilo que queremos lançar no mercado. Muito bem. Quando falamos de precificação, que tipo de precificação iremos usar com relação àquilo que já estudamos, aos concorrentes, como eles estão colocando, que nível nós queremos ter de preço? Iremos usar, se é um produto, por exemplo, virtual, iremos usar custo por mil, custo por clique, assinatura, anúncio, patrocínio? De que forma iremos monetizar o nosso produto? Quando falamos de praça, estamos falando de equipamentos, suprimentos, estamos falando de alcance, eventual distribuição. Então, se é um produto, digamos, virtual, como um aplicativo, não necessariamente ele terá um alcance do Brasil inteiro. O que nós temos que estudar é aonde iremos atender aquele consumidor. Quando falamos de promoção, estamos falando da parte que o consumidor finalmente vê. Então, estamos falando de mídia, estamos falando que mídia iremos utilizar para atingir a possível público-alvo que estudamos lá na frente, que comportamento essas mídias têm, que métricas essas mídias nos oferecem, que tom a gente vai usar, se a gente vai usar um tom de campanha, por exemplo, afetivo. Então, toda vez que a gente joga criança, animal, família, a gente está usando um tipo de comportamento afetivo. Ou se vamos usar, por exemplo, um tom de campanha cognitivo, ou seja, mais informativo, trazendo características do produto ou do serviço. São diferentes os tons de campanha. Ou se vamos usar um tom comportamental, ou seja, algo que instigue a mudança de hábitos e atitudes para a adoção do nosso produto, se vamos usar essa linha de campanha. Então, tudo isso, a gente, no planejamento de marketing, faz um detalhamento que se chama briefing de campanha, onde a gente seleciona o tom, as mídias, a periodicidade, o tempo de duração de cada mídia, para contar alguns detalhes, porque naturalmente a gente tem pouco tempo aqui no vídeo para descrever o que é um plano de marketing. Mas assim, terminando, eu queria dizer que plano de marketing é um elemento da administração essencial, porque ele para qualquer coisa que você vá colocar no produto ou reposicionar, e aí nós estamos falando também da administração pública, que precisa posicionar os seus políticos, as suas ações, nós estamos falando das empresas, nós estamos falando de toda a administração humana na sociedade, precisa de um planejamento estratégico e tático. Obrigada a todos pela atenção.